Fala, cartoleiro, como que vocês estão? Que rodada é essa 19, hein? Vários times perdendo SG, um jogador fazendo 4 gols e entrando no top 10 maiores pontuadores da história do Cartola. O nosso time foi tecnicamente bem, pelo fato de que alguns times perderam SG, como o Corinthians, que a gente tinha triplicado. O Fluminense também perdeu o SG para Chapecoense, mas a nossa pontuação até que foi legal, pelo que eu tava vendo. Muitos cartoleiros ficaram abaixo dos 50 pontos, muitos não chegaram nem nos 40 pontos, e nós conseguimos chegar nos 55 pontos. Fomos até que bem. Mas partiu 20ª rodada, primeira rodada do segundo turno. Então, bora lá conferir as dicas para a 20ª rodada. E antes, não se esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Que inclusive, amanhã vai ser um vídeo do bom e barato, ok? E valorização também. Então, bora lá conferir o esboço e as dicas para a 20ª rodada do Cartola FC. Bora lá conferir. Bom, como vocês podem ver na tela, o nosso time fez 55,16 pontos. Fomos bem. Ficamos bem acima da média, porque se eu não me engano a média foi 38 pontos. Ficamos bem acima da média, fico feliz com isso, pelo menos o desempenho do nosso time foi legal. Acertamos o capitão, muitos cartoleiros foram com o Ederson no time, a gente foi com o Iago Pikachu e de capitão. Ele fez 10 pontos, dobrando, ficou com 20. Se eu não me engano ele fez 10 e alguma coisa, e ainda ficou com 21 pontos. Infelizmente o Corinthians perdeu o saldo de gols, que a gente estava com Cássio, João Vitor e Fagner. Só nessa brincadeira a gente aí perdeu 16 pontos. Era pra gente ter chegado com 71 pontos, mais ou menos, se ele não tivesse perdido o SG. Se o Fluminense também não tivesse perdido o SG, era pra gente ter chegado nos 76 pontos. Tava uma pontuação super boa pra rodada, mas é a vida, isso é cartola, isso é futebol. Futebol é imprevisível, então não dá pra saber quem vai imitar ou não. Mas bora lá conferir as dicas para a 20ª rodada. Bom, primeiro vamos começar vendendo o time e vamos começar pelo goleiro. Temos algumas boas opções, começando com Fernando Miguel. Fernando Miguel do Atlético Goianiense, é aquele típico time que, jogando em casa, ele joga super bem. Só que tem aquela coisa, o Corinthians, ele é um dos melhores visitantes que tem. Ele é o terceiro melhor visitante que tem. Por incrível que pareça, o Corinthians está jogando melhor fora de casa do que jogando em casa. Vocês viram ontem, Corinthians e Juventude, dentro da casa do Corinthians, dentro da Neoquímica Arena. Ou simplesmente o Juventude engoliu o Corinthians. Foi num lance de uma falta que o Roger Guedes bateu que cedeu empate nesse jogo. Porque se não fosse nessa falta, o Corinthians ia perder e simplesmente o Juventude anulou o meio de campo do Corinthians. Com isso, o Corinthians não tinha saída de bola, não sabia muito o que fazer, e com isso o Corinthians sofreu muito. Mas eu vejo o Fernando Miguel como uma boa opção, principalmente com as chegadas dos novos jogadores do Corinthians. O Corinthians vai tentar arriscar mais, principalmente com o Roger Guedes, com o William, com o Mosquito, com o próprio José continuar de titular. Então eu vejo o Fernando Miguel como uma boa opção, principalmente com relação à defesa. Não sei se vai segurar o saldo de gols, tanto que nos últimos 4 confrontos o Corinthians tirou o SG de todos, mas mesmo assim eu vejo o Fernando Miguel como uma boa opção, principalmente visando defesa. Um outro goleiro que eu vejo válido para a rodada é o Cássio. Por que o Cássio? Porque ele é o típico jogador que, mesmo tomando gol, sofrendo gol, ele faz uma pontuação. Olha aqui, ó. Rodada passada, ele tomou gol, perdeu o SG e mesmo assim ainda fez 5 pontos. Ele tem 72 defesas no campeonato em 19 jogos.
É muita defesa. É o goleiro que tem mais defesa no campeonato. Vocês podem ver que ele não negativa. Tá tudo verdinho. Com isso, mesmo ele perdendo o saldo de gols, ele consegue recuperar essa pontuação, que já é válido. Porque muitos goleiros ficam até negativo ou fica com 1, 2 pontos. Ele também tem algumas rodadas que ele fica com 1 ponto, outras com 2. Mas a maioria é 4, 5, até 10, 4, 9. Aqui ele perdeu o saldo de gols e fez 6 defesas, fazendo 5 pontos. Então eu acho super válido o Cássio para essa rodada também. Assim como o Santos. Para quem sabe, quem já está acompanhando, todos os times que enfrentam o América Mineiro, o goleiro sempre sai com uma pontuação razoável a excelente. Pelo simples fato que o América Mineiro chuta muito a gol e não é bem sucedido. Pelo simples fato de que chuta muito, mas não converte em gol. Com isso, o goleiro sai com saldo de gols, muitas vezes, e ainda sai com várias defesas. Com isso, eu vejo o Santos uma ótima opção para essa rodada. Assim como o Cleiton. Só que o Cleiton eu vejo como a seguinte situação. Se a Chapecoense não tirar o SG do Bragantino, ele vai fazer seus 5, 6, no máximo 7 pontos. Mas aí tem aquela questão. A Chapecoense vem tirando o SG dos seus times adversários. Tirou o SG do Fluminense rodada passada. Com isso, perderam o saldo de gols. Se eu não me engano, era o Marcos Felipe, né? Era o Marcos Felipe. Ele estava fazendo, acho que 6 ou 7 pontos. Perdeu o SG e ficou com 1 ponto. A Chapecoense cede uma pontuação para goleiro, sim. Mas eu vejo ele muito mais como uma opção para saldo de gols. Tipo, os 5 pontos é o suficiente. Então, não tá no meu time pela situação. O meu goleiro que eu vou colocar nessa rodada é o Gabriel Chapecó. Pelo simples fato de que, quando ele joga em casa, ele faz uma boa pontuação. Com isso, eu acho super válido a aposta, principalmente porque eu não tô com tanta cartoleta assim. E essa rodada tá uma rodada um pouco cara, principalmente porque Gabigol voltou, o Hulk voltou, a Arrascaeta voltou, vários jogadores voltaram. Então, com isso, eu tenho que meio que economizar um pouco na defesa para poder gastar mais do meio e no ataque. Com isso, eu estou indo com Gabriel Chapecó do Grêmio. Já na zaga, nós temos algumas opções. Vejo o Fabrício Bruno como uma boa opção. Prefiro o Léo Ortiz, mas para quem tiver mais cartoleta, vale a dobra entre Fabrício Bruno e Léo Ortiz. O nosso zagueiro aqui, Thiago Heleno, na rodada passada foi super bem. A dupla de zaga do Fluminense não foi tão bem assim. Talvez algum jogador, tipo o Kahneman ou o Jeromel, eu acho válido para essa rodada. O Ceará não vem tão bem assim. O Grêmio, claro, vem pior. Mas eu vejo o Grêmio mais consistente jogando dentro de casa. O meu primeiro zagueiro é o João Vitor. Porque mesmo perdendo o saldo de gols, ele faz uma pontuação bem. Tirando na 9ª rodada que ele negativou, o resto, mesmo perdendo o saldo de gols, ele não negativa. Ele faz pelo menos alguns desarmes. Que inclusive tem 37 desarmes em 18 jogos. Então ele é meu primeiro zagueiro. Como eu falei, uma outra opção super válida é o Léo Ortiz, que inclusive é o meu outro zagueiro para essa rodada, acho super válido, principalmente porque se a Chapecoense não tirar o saldo de gols do Bragantino, que inclusive o Bragantino é o favorito para essa rodada, principalmente porque o Flamengo enfrenta o Palmeiras dentro do Allianz Parque e o Atlético Mineiro vai até Fortaleza pegar o Fortaleza dentro da casa deles. Então, eu vejo esses dois confrontos muito um empate, porque a gente tem o Palmeiras que é segundo colocado e o Flamengo que é quinto por ter 3 jogos a menos. E nós temos o Atlético Mineiro que é líder e enfrenta o Fortaleza que é o terceiro colocado. Então nós temos jogos muito equilibrados aí. Então eu vejo o Bragantino como um franco favorito para essa rodada. Um outro zagueiro que eu acho válido, principalmente porque está vindo com ótimas pontuações, é o Bruno Mendes, do Inter.
Eu acho super válido para essa rodada, principalmente porque o Sport é um time que não faz tantos gols assim. Então, com isso, pode sair com um saldo de gol o Inter e o Bruno Mendes pode fazer alguns desarmes. Com isso, a pontuação dele sobe, fazendo os seus 6, 7, quem sabe até uns 9 pontos ele consiga, porque ele já tem uma pontuação aqui de 9,80. Então, eu acho super válido. Assim como eu acho super válido também o Gustavo Henrique, para quem tiver com pouca cartoleta. Acho super válido para essa rodada também. Raul Gustavo, para quem quiser, que se não me engano o Gil está suspenso. Com isso, para quem tiver com pouca cartoleta, eu acho válido. Pensando no possível saldo de gols, que como eu disse, o Corinthians joga muito melhor fora de casa do que em casa. Então, quem sabe não seguro o bônus de saldo de gol. De laterais, eu vou falar sobre o Fagner, porque tirando rodada passada, né, que infelizmente ele tomou cartão amarelo no último minuto, também se ele não faz a falta, muito provavelmente o Corinthians poderia sofrer o gol. Então, eu poupo ele das críticas por isso, mas se não tivesse tomado cartão amarelo, ele teria feito 3,30, uma pontuação boa. Teríamos chegado a 1.100 pontos no final do primeiro turno, mas acontece. Mas tirando esse cartão amarelo, ele não tomou mais nenhum. E ele, por incrível que pareça, não está cometendo tantas faltas. Ele comete uma falta por jogo, que ele tem 18 jogos e 18 faltas cometidas. E está desarmando até que bastante. Não fez gol, não deu assistência ainda, mas eu vejo ele como uma boa opção para quem tiver cartoleta. Eu vou ir primeiro com o Felipe Luiz, que eu vejo ele como um grande desarmador, fora que também já deu 2 assistências. É um jogo difícil, é claro, é meio que um clássico. Você pega o segundo colocado contra o quinto por ter jogos a menos, que é o Flamengo. Tem 2 jogos a menos e mais um que foi na rodada passada também, então são 3 jogos a menos. E eu vejo, Felipe Luiz, até que perdendo o saldo de gols, ele faz uma boa pontuação. Com isso, eu acho super válido para essa rodada o Felipe Luiz. Assim como o Guilherme Arana. Não sei se segura o saldo de gols, como eu falei, é um jogo muito equilibrado de ambas as partes. Mas depois que ele voltou da seleção olímpica, ele fez até que uma boa pontuação. Aqui ele tinha feito 7 e 0,60 antes de ir para a seleção. Aí ele ficou todas essas partidas sem jogar porque estava na seleção. E depois ele já chegou fazendo 17,40 com saldo de gols e 2 assistências. Depois 5,80 sem saldo de gols. E depois 3,30 também sem saldo de gols. Eu vejo ele que mesmo perdendo o SG, ele faz uma boa pontuação. Então, esses são os meus 2 laterais, Felipe Luiz e Guilherme Arana. Eu tava vendo aqui o Madison, agora que o Fernando Diniz foi demitido do Santos, os jogadores vão estar motivados com essa possível chegada do novo técnico, que muito provavelmente é o Fábio Carille, mas quem vai estar comandando esse time é o técnico interino do Santos. Então eu vejo o Santos mais ofensivo. O Madison é aquele lateral que pisa muito dentro da grande área do time adversário. Com isso pode dar uma assistência, fazer um gol. Então eu vejo o Madison como lateral muito ofensivo. Super válido para essa rodada, para quem tiver com poucas cartoletas. Tem um jogador que está nos mais escalados pelo fato de que o time adversário cede muitos pontos, que é o Edmar. O Edmar está entre os laterais mais escalados por enquanto dessa rodada, visando o saldo de gols e visando também uma boa pontuação que a Chapecoense cede para laterais direitos. Então, o Edmar eu acho válido pensando por esse lado, mas muito cuidado, porque nos mais escalados nós temos 3 jogadores do Bragantino, que é o Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edmar. Com isso, pode ser que perca o saldo de gols. Se vocês puderem ver, no jogo entre Flamengo e Inter, dentro do Maracanã,
tinha acho que 8 ou 9 jogadores do Flamengo nos mais escalados, e o que aconteceu? O Flamengo foi lá e perdeu de 4-0. Então, muito cuidado em apostar em peso no Bragantino nessa rodada. Mas, para quem quiser, tá aí boas opções, assim como Edmar, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Praxedes, Arthur, Ítalo. Então, tem várias boas opções. E de laterais são essas boas opções, ao meu ver. Meio de campo, uma posição que está cedendo muitos pontos nesse Cartola. Então, vamos para as opções. Eu vejo o Arrascaeta, o famoso jogador que não pode faltar no seu time. O Ederson, ele caiu muito de ritmo. Não sei porquê, mas a pontuação dele não tá tão boa assim, igual vinha antes. 7, 6, 17, 10, 15. Ele tá numa decadência. Não tá numa boa fase, é claro. Mas para quem quiser, pensando em roubadas de bola, principalmente que o Atlético Mineiro é um time muito ofensivo, vale a aposta. Não tá no meu time, mas para quem quiser, eu acho super válido. O meu outro meio-campista é o Nacho Fernandes. Por enquanto, eu estou em dúvida entre ele e o Praxedes do Bragantino. Eu vou estudar melhor essa rodada ainda, mas eu vejo ele com grande potencial. Principalmente que o Fortaleza não vem tão bem assim. Eu acho uma aposta válida. Nos mais escalados tem o Terans. O Terans é aquele famoso jogador que ele pontua bem em casa e não pontua tão bem assim fora. Mas pega o adversário que está na zona de rebaixamento e vem cedendo bastante pontos para meio-campistas. Eu acho uma aposta válida. Não está no meu time, mas é válido. Quem sabe ele não faça um golzinho. O outro jogador que está no meu time é PP. Pelo simples fato de que ele pontua bem em casa e não pontua tão bem fora. Disfarce, ele é ao contrário. Ele pontua bem fora de casa e não pontua bem em casa. Eu acho esse jogo um outro jogo equilibrado. Porque as duas equipes vêm bem no campeonato. O Juventude engoliu o Corinthians dentro da casa do Corinthians. E o Cuiabá ganhou do Santos na Arena Pantanal. Eu vejo esse jogo muito equilibrado. Os dois times vêm bem. Mas eu mesmo assim ainda vejo o Cuiabá um pouco favorito. É o 11º colocado, que é o Cuiabá, contra o 13º colocado, que é o Juventude. Para quem não lembra, o primeiro jogo foi 2-2 lá na Arena Pantanal. É um jogo muito equilibrado e quem sabe o PP não faça uma boa pontuação, principalmente com desarme, que ele é um bom desarmador, e quem sabe não dá uma assistência ou não faça um gol, quem sabe. Everton Ribeiro eu acho como uma aposta viável, se eu não me engano ele é um carrasco do Palmeiras, geralmente quando tem Palmeiras e Flamengo ele bronca contra o rival aí, contra o Palmeiras, eu acho super válido, assim como o Crispim. Ele tá numa fase boa, mesmo sem assistência e gol, ele tá fazendo uma pontuação até que relativamente boa. Prefiro o Pikachu, mas eu vejo ele como uma aposta válida, principalmente para quem não tem tanta cartoleta. Praxedes, eu vejo ele como uma boa opção, principalmente porque o adversário não arrisca tanto. Então, meio que o Bragantino vai ir para cima. Vamos dizer que ele vai engolir a Chapecoense, principalmente dentro de casa. E quem sabe o Praxedes não dá uma assistência ou não faça gols. Ele tem 3 gols e 1 assistência. Lembrando que ele é o típico jogador que não desarma tanto. Tanto que ele tem 10 jogos e 13 desarmes apenas. E 2 cartões amarelos. Comete bastante faltas. Mas, para quem não tiver cartoleta, eu acho uma aposta super válida. Dos demais, é isso. Não vejo outras tão boas opções assim. Já no ataque, como vocês podem ver, eu estou com 67 cartoletas sobrando. Mas podem ter certeza, eu vou gastar praticamente tudo. Bom, no ataque, esses 2 jogadores não podem sair do seu time, Gabigol e Hulk. São ótimas opções, não importa o confronto que seja, eles conquistam uma boa pontuação.
Sinceramente, essa rodada eu estou em dúvida entre Ítalo e Marinho. Eu estou pensando seriamente em não ir com atacante do Bragantino. Opção minha. Por quê? Porque a gente já conhece Marinho de outras épocas, né? Ele conquista a pontuação mesmo sem gol e sem assistência. Isso é jogador para cartola. Ter scout sem gol e assistência. Ele consegue scout com finalização, com falta. Claro que o esquema do Diniz, a forma de jogo do Diniz não ajudava no estilo de jogo do Marinho. Com a saída dele, pode ser que o Marinho volte a ser o jogador que a gente viu temporada passada. Com isso, uma ótima opção. Vou estudar melhor a rodada. O Santos não vem muito bem das pernas, mas o Bahia consegue estar pior do que o Santos. Então, com isso, eu vejo o Marinho como boa opção. Eu vou ir com o Ítalo por enquanto, mas eu vejo ele como boa opção, assim como o Arthur, assim como o Elinho também. Ricardo Bueno está numa ótima fase, pode ser que continue nela. Léo Batistão fez 8 pontos, sem gol e sem assistência, só sofrendo falta, desarmando, se eu não me engano ele teve de 4 a 5 desarmes. Para um atacante é uma ótima opção, conseguindo essa quantidade de desarmes por jogo. Savarino eu vejo como uma boa opção, assim como o Cleison também. E dos demais, talvez Yuri Alberto, pela fase que ele vem. Acho válido para essa rodada também. Dos demais, é isso. De técnico, eu vejo como boas opções Renato Gaúcho e Maurício Barbieri. São as minhas duas opções para essa rodada. Assim como também eu vejo duas opções válidas. Marquinhos Santos, do Juventude, e Jorginho, do Cuiabá. Jorginho vai ser o meu técnico, por enquanto. Eu acho o Cuiabá numa melhor fase do que o Juventude. Tanto que, se vocês pegarem, o Marquinhos tem 18 jogos e 2,73 de média. Já o Jorginho tem 10 partidas apenas e 3,49. Então eu vejo a média muito superior do Jorginho do que do Marquinhos Santos. No gol, o que me restou são dois goleiros. Vou ir de Marcelo Boeck, do Fortaleza. De lateral, eu vou ir com Madison, do Santos. De zagueiro, eu vou ir com o Bruno Mendes, do Inter. No meio de campo, no banco, eu vou ir com o Everton Ribeiro. E no ataque, eu vou ir com Arthur, por enquanto. De capitão, eu vou ir com o Hulk. Não vou querer usar essa rodada. Eu acho o Hulk como uma ótima opção. Então o time ficou assim, para o esboço do time. Gabriel Chapecó, Felipe Luiz, Guilherme Arana, João Vitor, Léo Ortiz, Arrascaeta, Nátio Fernandes, PP, Gabriel, Hulk como capitão, Ítalo e Jorginho. No banco de reserva ficou com Marcelo Boeck, Madison, Bruno Mendes, Everton Ribeiro e Arthur. Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. E lembrando, amanhã sai o vídeo de um time bom e barato e valorização. Então, eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!